Olá, prezados alunos do concurso escrivão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vamos fazer uma análise da prova como um todo, que foi aplicada agora dia 2 de dezembro de 2018, na qual a banca que foi responsável pela elaboração foi a FUMARC. Vamos aqui observar o seguinte: a banca FUMARC não disponibilizou o caderno de provas antes da liberação do gabarito. Então, ela liberou o caderno de provas junto com o gabarito. Na minha percepção, nós vamos conversar se é cabível recurso em alguma questão ou não. Na minha percepção, não é cabível recurso em nenhuma questão que tenha sido elaborada nessa prova, que tenha sido tratada nessa prova de escrivão. Claro que se o aluno se sentir lesado, ele tem total direito de entrar com recurso. Na minha percepção, não é cabível. Vamos aqui conversar então sobre a prova. No nosso curso de exercícios, sobre FUMARC, relação da FUMARC, na qual o nosso foco era trabalhar as nuances propostas pela banca no que diz respeito a provas elaboradas, como, por exemplo, para cargo de escrivão e tal, nessas vertentes. Nós conversamos o seguinte, que a banca FUMARC adota um estilo bem específico, principalmente para alguns cargos, e que nesse estilo muito específico seria de fundamental importância o aluno, em todo o texto que a banca oferecesse, que o aluno tivesse ali a compreensão que seria importante ele grifar a opinião proposta pelo autor. Todas as vezes em que o autor trouxesse algum tipo de opinião, que o aluno grifasse essa opinião, porque justamente em cima dessa opinião é que a banca elabora a nuance da questão. E aí exatamente aconteceu como nós conversamos no nosso curso de exercício. Outra coisa muito pontual é que eu disse a vocês que a FUMARC, como perfil da banca, traz sempre assuntos inerentes ao nosso contexto social, mas com viés linguístico. E isso é perceptível no interior dessa prova como um todo. O primeiro texto retrata a importância do depoimento por meio do título. Eu estou aqui com um caderno branco. Ele fala assim, o discurso relatado em depoimentos da justiça. O primeiro texto traz ali a importância da oralidade no processo de registro, no processo de depoimentos que são inerentes ali à justiça. E aí, exatamente, ela traz um campo contextualizado com o nosso meio social, no qual, nesse campo, haja a presença da linguística, né? A importância da oralidade, o que se estuda na linguística é exatamente que a língua se faz, como nós conversamos no nosso curso, por meio de uma dinâmica que não deve ser apenas vista por meio do registro escrito, por meio da forma escrita, do aspecto escrito. Envolve oralidade, envolve o contexto, enfim, uma amplitude bem maior do que apenas o processo de escrita. Na primeira questão inerente a esse texto, esse primeiro texto, o discurso relatado em depoimentos da justiça, a banca faz aqui um intercâmbio entre um trecho, o texto, e elabora uma questão, dizendo assim, um texto, seja oral ou escrito, é o discurso de um locutor que pode abrir espaço para a inclusão de outras vozes de forma implícita ou explícita. Essa questão é de número 7, porque a prova de língua portuguesa não veio como a primeira disciplina a ser tratada ali pela FUMARC, veio como segunda disciplina. Então, nós tivemos questões de 1 a 6 que eram de outra disciplina, e da 7 até a questão 26 eram questões inerentes à língua portuguesa. Então, essa primeira questão, que é de número 7, ela trouxe esse trechinho e a banca pediu um intercâmbio com o texto, dizendo assim, sobre o texto 1 é incorreto afirmar. Olha, aí ela trouxe diversas opções. Letra A. Apresenta a argumentação por meio de citação livre de discurso indireto. Aí o aluno teria que lembrar que no discurso indireto, como nós conversamos, é aquele tipo de discurso no qual o autor se vale, né, ali de dois recursos muito pontuais. Ele se vale dos verbos de dizer e do emprego também de conjunções, de conectivos que sirvam para ligar as estruturas. Qual seria a diferença do discurso direto e do discurso indireto? No discurso direto, existe a presença do sinal de dois pontos e dos verbos de dizer. No discurso indireto, você teria a presença dos verbos de dizer, só que no lugar desses dois pontos que serviam antes ao discurso direto, no lugar do sinal de dois pontos, vocês teriam ali um emprego de conectivo.
Então, exatamente, se o aluno voltasse ao texto, ele iria observar de uma forma bem rápida, bem dinâmica, que no texto não há discurso direto. Ele encontra discurso indireto, né, no decorrer do texto como um todo, quando esse autor faz remissão a outras vozes de forma indireta, se valendo da conjunção. Segundo fulano, segundo Beltrano, quando ela afirma que, olha, por exemplo, de acordo com a bibliografia jurídica, segundo fulano, então ele faz essa nuance do discurso indireto. Então, olha aqui, é incorreto. Vamos compreender. Se na letra A veio discurso indireto e você reconhece dentro do texto o emprego de conectivos, né, que iriam, no caso, suprir o sinal de dois pontos, né, a presença do sinal de dois pontos. Se você encontrou discurso indireto no texto e lá dentro desse texto você não encontrou o sinal de dois pontos, nenhum sinal de dois pontos, então o que ele não tem seria o discurso que? Direto, que seria a nossa resposta B. Então, a A veio correta, quando diz assim, ó, apresenta a argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto. Perfeito. B, contém um exemplo de discurso direto, utilizado pelo agente de justiça. Não há discurso direto ali. Está bem correta. C, demonstra a relação entre o discurso falado e o registro escrito do depoimento. Sim. E aí, nesse ponto aqui na letra C, o aluno precisaria ir exatamente na partezinha do texto na qual é representada a opinião do autor, quando ele fala que, olha, embora a oralidade seja um dos princípios do processo penal, os depoimentos orais são reduzidos a termo pelo escrivão ou consignados pelo juiz, passando a fazer parte do processo sobre uma formalização escrita. Essa passagem do oral para escrito contribui para o caráter polifônico e controvertido, ou seja, a opinião dele. Então, joia. E D, discute sobre a importância do registro de fala para a reconstituição dos fatos. Sim, ele coloca aqui a fala como um dos recursos principais para que haja construção de fatos. Então, joia. Primeira questão, única opção errônea, letra B. Que é aqui a questão de número 7. Questão de número 8. Aí, dá uma olhada. A questão de número 7 responde a de número 8, que foi o que nós conversamos também. É perfil da FUMARC estabelecer uma questão que possa responder a outra. E aí eu disse a vocês, marque aquela opção, aquela letrinha em que uma dialoga com a outra. Então, por exemplo, na questão 7, você marcou a letra B. Então, na questão 8, você tem que marcar algo que seja inerente ali à letra B, que tenha um processo comungado com a letra B. Porque o perfil da FUMARC é esse, dar continuidade no interior das questões, retratando os mesmos conteúdos. Aí veio aqui dizendo, questão 8, a coesão textual é resultado da conexão entre várias partes do texto, de modo que estes sejam veículos de interação entre o autor do texto e seu leitor. Indica o mecanismo de coesão gramatical mais utilizado pelo autor na construção do texto 1. Mais utilizado. Se você viu lá em cima que o que ele não tem é o discurso direto, e você viu que duas questões, que eram a letra C e a letra D, falam sobre discussão da temática desenvolvida pelo autor, e a letra A fala sobre o recurso que o autor utilizou, desce uma olhadinha na letra A. Na letra A, você viu lá, ó, apresenta argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto. Como que se constrói o discurso indireto? Por meio de conectivos. Então, qual seria a resposta da 8? Se você faz um entrelace entre a questão 8 e a questão 7, o que você iria ver? Qual a opção da questão 8 que dá continuidade ao que foi descrito na questão 7? Se você viu que existe discurso indireto e que isso era um dos recursos do qual o autor se valeu para construir o texto, então ele tem no interior desse texto, ele apresentou no interior desse texto o emprego de conectivos. Quais são os conectivos? Quais são as unidades conectoras na língua? Né? Preposição e conjunção. Então, aqui, mais utilizado, ou seja, é o que eu disse também no curso de exercício. Geralmente, a FUMARC coloca uma opção que te peça o recurso melhor, o mais apropriado, ou seja, outras unidades estão corretas, mas existe uma ali mais precisa. No caso, nessa questão 8, seria a letra B de bola, que fala conectivos, conjunções e preposições, né?
Questão 9. No texto, um autor defende uma ideia e expõe seu ponto de vista. Exatamente o que eu disse a vocês. Olhem o ponto de vista no texto, marquem, né, o ponto de vista do autor no texto, porque em cima desse ponto de vista que a FUMARC vai, apresentando argumentos para fundamentá-lo. Então vamos lá. Sobre a argumentação do texto 1, é incorreto afirmar, vamos procurar errada. Letra A, argumenta sobre a importância da documentação escrita como princípio do processo penal. Não, se você for a opinião do autor, ele não coloca a documentação escrita como o principal recurso. Ele coloca a construção da oralidade. Lá na linha 12, que seria ali o início do nosso terceiro parágrafo, que é a conclusão, fala assim, ó, embora a oralidade seja um dos recursos, um dos princípios do processo penal, então, ó, embora a oralidade seja um dos princípios do processo penal, os depoimentos orais são reduzidos a termo pelo escrivão ou consignados pelo juiz, né? Aí ele fala que vai haver aqui um tom, né, de ambiguidade e tal, porque nem tudo aquilo que é falado é registrado da mesma forma, mas ele coloca a fala como se fosse o ponto primordial, como se fosse o recurso primordial para a construção desses depoimentos. Então, argumenta sobre a importância da documentação escrita? Não, ele argumenta sobre a importância da fala para que haja documentação escrita. Ele argumenta sobre a importância da oralidade para que haja documentação escrita, né? Ainda diz que essa documentação escrita vem por um processo polifônico ou por ambiguidade, concordo, porque geralmente a pessoa registra, não corroborando com todos os aspectos que foram abarcados pela fala do outro, né? Aí você achou a opção errônea, só que aí caberia dar uma olhada nas outras, porque só para você ter uma noção de se há diálogo entre as opções. Alerta para os cuidados com o registro da situação de fala nos depoimentos. Sim, ele fala que é muito importante observarmos a forma como essa fala vai ser registrada, para que não haja ambiguidade. Defende a importância do discurso relatado para os procedimentos da justiça. Sim, ó, discurso, né? Citação de fala, olha lá. D. Demonstra o comprometimento da passagem do discurso oral para o discurso escrito. Esse comprometimento vem no sentido assim, ele mostra como que da passagem da oralidade para a articulação escrita, como algo pode se perder, como a essência pode se perder, né? É esse que seria ali o comprometimento, tá? Aí a banca trouxe aqui um texto 2 para ensejar uma outra questão de número 10, questão de número 11, 12, enfim, vamos lá. Aí trouxe um outro textinho que também fala sobre o processo de linguagem. É o que eu disse a vocês. Uma prova de português na FUMARC vai traçar sobre mecanismos linguísticos. Não tem jeito. Ela traz conteúdos linguistas com um pano de fundo contexto social. É uma banca bem versátil nesse sentido. Então vamos lá. Aí ela colocou aqui questão 10. De novo, ela faz uma contextualização do texto dado com uma passagenzinha para fazer abertura da questão. As palavras dispostas nas orações exercem diferentes funções sintáticas, de modo a possibilitar a transmissão da informação. Indique o termo da oração que não consta na frase a seguir. Aí ela colocou um trechinho. Trata-se de uma atividade dialógica de seleção, reordenação e reconstrução de sentidos. Então tá, primeira coisa, o que ela pediu? Vamos lá. Trata-se de uma atividade. Trata-se de... Você tem o verbo, você tem o se e a introdução de uma preposição. Quando se unem verbo, se e preposição, automaticamente o que você traz à frente não é um sujeito, né? Porque a preposição inibe a entrada de um sujeito. O que você traz é um complemento para esse verbo, só que por termos uma preposição, um complemento é indireto. Ele é articulado ao verbo, é ligado ao verbo, articulado ao verbo, porém de forma indireta. Então, de imediato, o que você acha ali é um objeto indireto, que corresponderia a esse corpo todo à frente do verbo. Trata-se, aí seria daí para frente, de uma atividade dialógica de seleção, reordenação e reconstrução de sentidos. Você tem essa gama toda que pode ser vista como objeto indireto e o núcleo desse objeto ser a palavra atividade, ok? No interior desse objeto, como eu disse a vocês no curso de exercícios,
A FUMARC faz uma relação funilar na análise sintática. Ela coloca um campo amplo de análise sintática e faz o recorte interno das relações. Então, você tem um objeto indireto longo e no interior desse objeto indireto, outras funções sintáticas ali presentes, né? Aí, vamos lá. Então, olha, o objeto indireto já existe. Trata-se de uma atividade dialógica, você não tem um sujeito aqui presente. O único verbo aqui presente na estrutura é o trata-se. E não existe flexionador para esse verbo. Automaticamente, existe ali um sujeito, mas o sujeito é indeterminado. Por que que existe o sujeito? Não é um caso aqui de oração impessoal, não é um caso aqui, por exemplo, do verbo haver no sentido de existir, do verbo fazer relacionado a tempo. Existe o sujeito, ele só não é localizado na estrutura ali da oração, mas o sujeito existe, então ele se compõe como indeterminado. Tá, complemento nominal. A banca aqui, pessoal, nem trouxe aquela polêmica entre adjunto e complemento. Então, o que o aluno deveria aqui fazer para ser mais rápido de compreender a questão e não errar? Se ele tem um termo preposicionado que foi ligado a nome, de imediato viria à mente dele ou é complemento nominal ou é adjunta de nominal. Mas nós não temos no interior da questão a opção de adjunta de nominal. Então, automaticamente já sobra a existência de complemento nominal. Quando falou aqui, ó, uma atividade dialógica de seleção. Aí você vai pensar esse de seleção. Olha lá, vamos pensar. A seleção, ela é dialogada ou ela que dialoga? Né? A seleção não pratica a ação de dialogar. Ela é dialogada, concordo? Então, ela tem uma construção passiva, complemento nominal. Aí está lá assim, ó, reordenação e reconstrução de sentidos. Vamos lá. Os sentidos constroem ou os sentidos são construídos? Os sentidos não constroem, eles são construídos. Então, de novo, você tem complemento nominal. E aí, a única informação que você não tem aqui presente é o advérbio. E aí, o aluno deveria pensar assim, ó, o advérbio trabalha para quem? Para o verbo. Para o verbo tratar não existe nenhuma circunstância. De tempo, modo, lugar, não tem. Para o adjetivo, vou olhar aqui dentro, não tem nenhuma informação atrelada ao adjetivo. E não existe um advérbio trabalhando para outro advérbio. Enfim, a opção que você não tem aqui é o adjunto adverbial, né? Então, a única opção que você não tem nessa questão 10 é a letra A. Vamos lá. Na questão 11, foi pedido ali no texto 2 o predomínio do uso dos verbos no tempo. O aluno deveria voltar, ele iria olhar lá no texto, que está lá assim, ó. Fundamenta, torna, realiza, podem, é, trata-se, ou seja, os verbos empregados no presente no indicativo. Então, a única opção que nós temos aqui, ó, a letra B de bola. Então, questão 11, B de bola. Pediu a que predomina, B de bola. Que diz, né, presente no indicativo, pois o autor argumenta em favor de uma verdade universal. Ou seja, era para olhar o tempo verbal. O único tempo verbal aqui correspondente, que daria certo aqui a opção, é a letra B, que é presente no indicativo. Vocês observaram que nem existe outro presente no indicativo aqui para baixo, para que você fizesse uma comparação com o restante da opção. Então, era só achar o tempo verbal no qual o verbo tinha sido conjugado para já matar ali a questão, né? Questão 11, então, letra B de bola. Questão 12, aí foi dito aqui, ó, a concordância é um fenômeno sintático, é o produto dos ajustes entre as palavras, de modo a indicar as flexões de gênero e de número. Aí a banca trouxe um trecho abaixo, negritado algumas palavras, e aí fez a seguinte pergunta. Então, vamos lá. Analise a concordância nominal dos trechos em destaque na frase abaixo. Então, se a nominal ela foi bem forte, né? Já norteando que tipo de concordância ela queria. Indique as asserções com V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas. Quando dois termos ou mais substantivos, quando temos dois ou mais substantivos, o adjetivo a eles relacionado pode concordar com o substantivo mais próximo ou com a totalidade. É o que a gente chama de concordância lógico-atrativa, né? Se você tem dois substantivos e um adjetivo à frente, esse adjetivo pode concordar com o mais próximo ou concordar com os dois substantivos. Então, concorda aqui, veja verdadeiro. A outra questão. O adjetivo linguísticas concorda em gênero e número com o substantivo estruturas. Voltasse lá no trechinho e olhasse. Olha o trechinho que a banca deu.
As significações dos sentidos textuais e discursivos não podem estar aprisionados no interior dos textos pelas estruturas linguísticas. Então, realmente, a palavra linguísticas herdou o feminino plural da palavra estruturas. Verdadeiro de novo. O adjetivo discurso se refere-se aos dois substantivos, significações e sentidos. Vamos lá ao texto. As significações dos sentidos textuais e discursivos, sim, faz referência aos dois. A outra opção. O particípio aprisionados está concordando no masculino plural, uma vez que significações e sentidos são substantivos de gêneros diferentes. Aí vamos lá ao particípio aprisionados. Quando fala assim, ó, as significações e sentidos textuais e discursivos não podem estar aprisionados. Significações é feminino e sentidos textuais discursivos é masculino, então automaticamente o particípio já se comporia no masculino plural para concordar com os dois, né, com os dois substantivos. Então, a única opção que nos resta aqui nessa questão 12 seria a letra D de dado. Joia. Aí a banca trouxe aqui uma questão de redação oficial, falando assim, ó, sobre a redação oficial é incorreto afirmar. Então, lá na questão 13. Vamos lá. É incorreto. A qualidade básica do texto oficial é a clareza. Nós conversamos muito sobre isso. Eu disse a vocês que a clareza se fundamenta justamente pela falta de possíveis ambiguidades, né? Aí tá lá assim, ó. A qualidade básica do texto oficial é a clareza, que se define pelo texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Sim, perfeita. B. As comunicações oficiais devem ter como objetivo assegurar uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes. Sim, justamente por isso é que nós usamos para que essa comunicação tenha apenas aqui, tenha um tom impessoal, seja clara, né, para que ela não tenha margem a duplo sentido, é que nós usamos o padrão culto da linguagem. C. É necessário considerar o serviço público como um único comunicador. Já no caso do receptor, temos o próprio serviço público de um órgão para o outro, ou um conjunto de cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea. O público, claro, perfeito. D. Exige o uso do padrão culto da linguagem de modo a consagrar uma linguagem burocrática. Exatamente o que eu disse a vocês que a FUMARC faz. Eu disse a vocês que nós vamos nos valer nas comunicações oficiais do uso padrão culto da linguagem, mas que essa linguagem não tem nada a ver com termos burocráticos ou com termos rebuscados, exatamente, concordo? Então, essa questão era errônea. Então, questão 13, desde dada errônea. Questão 14, foi dito assim, ó, para manter impessoalidade, as comunicações oficiais devem ser sempre formais. Indica o fator que não concorre para a formalidade na redação oficial. Então, formalidade. Formalidade é o uso do emprego do pronome de tratamento correto, é a despedida certa, se respeitosamente ou atenciosamente, vai por esse caminho, né? Então, olha lá. Não concorre para a formalidade, então não condiz com a formalidade. Letra A hierarquia entre as ideias fundamentais e secundárias. Não é a hierarquia entre as ideias fundamentais e secundárias que irá condicionar princípio de formalidade no texto oficial. Formalidade é uma rigorosidade quanto ao padrão, não quanto à apresentação das ideias hierárquicas ou secundárias, né? Então, a questão A já é errônea. Vamos dar uma olhada nas outras opções. A polidez e a civilidade na fundamentação textual. Perfeito. A linguagem vai caminhar para um campo de polidez, justamente pelo fato de você usar o padrão culto da linguagem. O ajuste do pronome de tratamento, a autoridade, a quem se dirige? Sim, se eu vou usar a vossa excelência, a vossa senhoria, claro. O uso do padrão culto de linguagem? Claro, perfeito. Então, questão 14, a única opção errônea, letra A. Aí, de novo, ela trouxe aqui uma questão sobre redação oficial, trabalhando o ofício. Então, questão 15. O ofício é um tipo de comunicação oficial que tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos de administração pública entre si e também com particulares. É incorreto afirmar sobre a redação de ofício. Se você atentasse bem para o trecho, não tem como errar, não. Quando diz assim, ó, letra A identificação do signatário deve trazer o nome e o cargo da autoridade que o expede abaixo do local de sua assinatura. Sim, isso é padrão, é uniformidade. B. Deve conter tipo e número de expediente seguido da sigla do órgão que os expede. Sim, faz parte da uniformidade do texto oficial.
C. O destinatário deve ser mencionado apenas pelo cargo que este ocupa. Se lá no trecho que a banca te deu, olha como é que, se o aluno for atento, ele não precisa nem saber a matéria como um todo, se ele tiver princípio ali de maldade. O trechinho que a FUMARC trouxe acabou de te dizer que o ofício também é destinado a particulares. O trecho que a FUMARC te deu diz que ele é destinado a particulares. Se ele é destinado a particulares, como só vem um cargo? Se ele é destinado a particulares, pode ser destinado a um cidadão. Como tem que vir o cargo que ele ocupa? Concordo? Né? Então, o destinatário deve ser mencionado apenas pelo cargo que este ocupa. Não. Concordo que não. Opção errônea. Letra C errônea. D. São empregados somente dois fechos diferentes, como nós conversamos no nosso curso. Respeitosamente, quando é hierarquia inferior para superior, e atenciosamente quando é de mesma hierarquia para mesma hierarquia, ou de uma hierarquia superior para uma inferior. Né? Então, na questão 15, C é errônea. Questão 16. A ambiguidade de comunicações oficiais pode causar sérios problemas, portanto, deve ser evitada, de modo a garantir a precisão das informações. Indica a alternativa que não contém problemas de ambiguidade. Como eu havia dito a vocês, geralmente a FUMARC, ela trabalha questões na qual a ambiguidade seja provocada por meio de pronomes. Então, o aluno deveria ter muita atenção. Pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, ficar bem atento. Pronome reto, em cima do pronome que geralmente a ambiguidade é feita, tá? Mas o que a gente tem que entender? Ela pediu aqui o que não contém problemas de ambiguidade. Então, o aluno deveria prestar atenção nas opções se houve emprego de pronome e observar se esse pronome em questão trouxe ali ambiguidade ou não. O delegado de polícia redigiu seu relatório e encaminhou o respectivo inquérito à justiça. O aluno deveria grifar ali o seu e pensar sobre o emprego desse seu, se esse seu agora, nesse trecho, ensejou ambiguidade. Agora, nesse trecho, ele não ensejou ambiguidade. O próprio contexto da informação nos faz ali desvencilhar de possíveis ambiguidades. Então, eu quero que não contém problemas de ambiguidade. Letra A. Olha as outras como é que são ambíguas. O deputado saudou o embargador em seu discurso. Olha, você tem o deputado e tem o embaixador, na realidade, né? O deputado saudou o embaixador. Você tem o deputado, você tem o embaixador e à frente escrito entre vírgulas em seu discurso. Só que esse seu, aí nesse caso, trouxe ambiguidade. Por quê? Você não sabe se o discurso é do embaixador ou se o discurso é do deputado. Para que o discurso fosse, por exemplo, do deputado, o certo seria assim, ó, em seu discurso, vírgula, o deputado saudou o embaixador. Entenderam como é que seria? Justamente pelo fato de você ter duas palavras masculinas aqui antes e em seu discurso colocado aqui à frente, você não sabe a quem esse termo faz referência. Existe até dentro do próprio Manual da Presidência da República, num tópico que chama problemas frasais, existe exemplo desse tipo de ambiguidade no Manual da Presidência da República, nesse tópicozinho que chama problemas frasais. E dentro desse tópico, desse capítulozinho que chama problemas frasais, dentro do campo da ambiguidade, existe um exemplo bem parecido com esse aqui, tá? Ó, letra C, o governador comunicou ao seu secretário que ele seria exonerado. Ele quem? De novo, esse exemplo também é muito parecido com o do Manual da Presidência da República, tá? Desse campozinho que eu disse a vocês, problemas frasais. Roubaram o computador do gabinete em que eu costumava trabalhar. Esse em que retomou ali, eu costumava trabalhar no gabinete ou no computador? Roubaram o quê? O gabinete ou o computador? Né? Então, aqui você tem ambiguidade. A única que não cabe ambiguidade é na letra A, tá? Vamos lá. Aí a banca trouxe aqui as questões 17 e 18, perguntando a predominância. Aqui, olha, ela falou assim, ó, na questão 17, o tipo textual predominante no texto 3 é, gente, narrativo, sem sombra de dúvida. Por que o tipo predominante é narrativo? Porque aqui é contado um fato ocorrido, né? Um fato sobre um crime, falou na região de Venda Nova, em Belo Horizonte ontem, né? Um filho matou a mãe com mais de 20 facadas, então narrou um fato. Então, o predominante seria o narrativo, que é a letra D de dado. Questão 18, vamos lá. Aí olha como é que uma questão dialoga com a outra, como nós conversamos. Sobre os elementos determinantes do gênero textual do texto 3, é incorreto afirmar. Então, eu quero o incorreto. Letra A. Apresenta o encadeamento argumentativo em defesa do fato. Não.
Se o texto é predominantemente narrativo, ele não tem construção de tese. Então, ele não tem engajamento argumentativo. Então, nessa questão 18, a errônea vai ser letra quem? A, né? Aí, olha as outras questões. Contém advérbio de tempo e de lugar? Sim, quando ele fala lá, na região de Venda Nova, lugar, ontem, tempo. A nona área integrada de segurança pública seria ali o lugar. Antes de desferir os golpes, né? Então, ele tem aqui momentos antes, o antes serviria de tempo. Então, nós temos construção de tempo e de lugar, perfeito. C, estrutura-se com frases verbais que indicam ações. Se o texto é narrativo, ele é todo composto por meio de ações, né? Por meio de fatos. E os fatos são representados por meio de verbos. D, relata um fato com progressão temporal. Sim, o que foi acontecendo no decorrer de se contar aquele ato, né, aquele crime. Perfeito. Então, a única que não há possibilidade ali, que não tem como recurso, na questão 18, é a letra A. Questão 19. Aí vejo de novo, na redação oficial, exige-se o uso do padrão formal da língua. Portanto, são necessários conhecimentos linguísticos que fundamentem esses usos. Analise o uso da vírgula nas seguintes frases do texto 3. Um crime bárbaro mobilizou a polícia militar na região de Venda Nova, vírgula, em Belo Horizonte, vírgula, ontem. Vocês concordam que a finalidade dessas vírgulas é de separar adjuntos adverbiais? Então, aqui o aluno já iria lá no meio e colocaria assim, ó, indique entre parênteses a justificativa adequada para os usos da vírgula em cada frase. A número 1 já corresponde lá assim, para separar adjuntos adverbiais, concordo? Então, ele já iria lá, colocaria 1 ali no meio do campo e já saberia que ele tem que buscar uma questão que o número 1 fique no meio, né? Nas 3 lacunas que a banca te pediu para preencher, o 1 vai ter que ficar aqui no meio, porque é nesse 1 aqui que a resposta está certa, quando diz, né, para separar adjuntos adverbiais, perfeito. 2. O rapaz de 22 anos se apresentou espontaneamente à nona área integrada. O rapaz de 22 anos, esse de 22 anos, por estar entre vírgulas, funcionaria aqui dentro como aposto explicativo. Então, vou lá e olho. Ó, para indicar um aposto, lá embaixo a opção. Segundo a polícia, ó, você inverteu a unidade. Você mostrou conforme alguém, você tem aqui uma inversão na ordem canônica das informações, né? Uma inversão de uma expressão conformativa, né? Um deslocamento. Então, seria para destacar deslocamento de termos. Nessa questão 19, a única opção correta é a C, ok? Questão 20, vamos lá. Regência verbal é o estudo das relações estabelecidas entre o verbo, o termo regente e os seus complementos, termos regidos. Indica a alternativa em que houve erro de regência verbal comprometendo o sentido da frase. Vocês vão observar que nós conversamos no curso de exercício que a FUMARC trabalha sempre com aqueles casos bem tradicionais de regência, exatamente o que a banca fez. Então, olha lá. Letra A, nós queremos a errônea, né? Letra A. A maioria dos delegados compareceu à reunião do sindicato. Quem comparece, comparece a algo. A reunião, uma palavra feminina. O verbo comparecer, bijo preposição. A palavra da frente era feminina, crase obrigatória. B. O convênio implica a aceitação dos novos profissionais. Implicar, no sentido, o verbo implicar tem 2 sentidos. Ele tem o sentido de ser implicante, ser chato, é quem implica com alguém. João implica com sua irmã mais nova, no sentido de ser chato, ranzinza. E existe o verbo implicar no sentido de acarretar, no sentido de ocasionar, que é o sentido que foi colocado aqui. No sentido de acarretar, de ocasionar, o verbo implicar não pede em. Então, não existe implica em. Então, essa opção B é certíssima. Então, o convênio implica a aceitação dos novos profissionais. Sem crase nenhuma, porque o verbo implicar no sentido de acarretar, ocasionar, ele é sem preposição. C. O plano diretor aspira à estabilidade. O verbo aspirar, ele pode ter o sentido de almejar, e aí no sentido de almejar, ele pede preposição a, que é esse caso, e a palavra da frente, que é estabilidade, por ser feminina, e aí você vai ter preposição a com artigo a. Deveria ter tido uma crase aqui que não houve. Então, essa opção é a opção errada. Então, o verbo aspirar, ele tem o sentido de desejar, de almejar, no qual ele pede preposição a. E tem o sentido de aspirar no sentido de absorver, né? Sugar, que aí não teria preposição nenhuma.
Como o verbo aspirar aqui no contexto foi usado no sentido de almejar, no sentido de desejar, ele vai pedir preposição a. Palavra da frente feminina, crase obrigatória. Então, essa opção ela está errônea, a letra C da questão 20 é errônea porque faltou o sinal grave indicativo de crase. Questão D. O secretário informou a autoridade interessada o teor da nova proposta. Quem informa algo a alguém, né? A autoridade é uma palavra feminina, então automaticamente o verbo pediu preposição, a palavra da frente feminina, crase obrigatório. Então, questão 20, letra C de casa. Então, vamos à questão 21. Figuras de linguagem são recursos utilizados normalmente para tornar mais expressivo o que queremos dizer. As mais comuns são a metáfora e a metonímia. Nós conversamos no curso de exercício que geralmente a FUMARC estabelece as provas, quando ela cobra no edital figuras de linguagem, que a FUMARC estabelece nas provas as figuras de linguagem que são relativas às expressões de significado. E aí ela coloca algumas em linha de frente, exatamente como nós conversamos, né? A metonímia e a metáfora fizeram parte do nosso escopo de estudo. Aí dá uma olhada que ela pediu aqui, ó. Assinale as frases abaixo, indicando 1 para o exemplo de metáfora e 2 para exemplos de metonímia. Tá. A Amazônia é o pulmão do mundo. Quando você fala Amazônia é o pulmão do mundo, você tem uma estrutura aqui comparativa, só que de forma indireta. Ou seja, o que é a metáfora? A metáfora é uma comparação indireta, porque na metáfora você não emprega conectivos. Então, se eu dissesse assim, a Amazônia é como o pulmão do mundo, eu teria uma comparação. Na falta desse conectivo como, a estrutura já se converte em metáfora, que é uma comparação indireta. Então, a primeira unidade aqui nós vamos compor como número 1. 2. O marido relata ter bebido apenas 2 copos de leite. Exatamente como eu disse a vocês, que a minha preocupação não era com a metonímia morna, aquela metonímia branda. Por exemplo, adoro ler Machado de Assis, né? Porque ele seria o autor pela obra. Ou comprou Bombril, que seria a marca pelo produto. A metonímia, que geralmente a FUMARC cobra, é aquela que nós conversamos no interior do nosso curso e exatamente o que a Branca fez aqui. Eu disse a vocês que minha preocupação era quando a banca falava assim, ó, tomou 2 pratos de sopa, que seria o continente pelo conteúdo, né? Exatamente, olha lá. O marido relata ter bebido apenas 2 copos de leite. Ele não bebeu o copo de leite, ele bebeu uma quantia equivalente a 2 copos de leite. Então, nós temos aqui uma metonímia, que é uma expressão no lugar de outra. A outra opção, o suspeito resolveu quebrar o silêncio. É uma forma indireta de falar que ele confessou, que ele disse algo, né? Que ele reportou a fala, que ele disse algo. Ou seja, aqui nós teríamos uma metáfora. E a outra relação, a mulher alega ter 5 bocas para alimentar. 5 bocas para alimentar a parte equivalente ao todo, concordo, 5 filhos, né? 5 pessoas, né? Enfim, 5 pessoas para sustentar. Então, aqui de novo, nós teríamos uma metonímia. Então, a opção que corresponde a essa sequência numérica seria a letra B de bola, em que fica assim, 1, 2, 1, 2. Metáfora, metonímia, metáfora, metonímia, né? Questão 22. Ocorre crase quando a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a, ou entre a preposição a e o pronome demonstrativo aquele e variações. Indica a alternativa que apresenta o uso facultativo da crase. O concurseiro que sabe que o uso facultativo da crase se refere a 3 empregos muito específicos. Diante de pronome possessivo, concordo, né? Diante de pronome possessivo feminino, diante de nome próprio feminino e após a palavra até, preposição até. Olha lá. Letra A. Solicitamos a devolução dos documentos enviados à empresa. Quem envia algo a alguém, empresa é uma palavra feminina, crase obrigatória. O promotor se dirigiu às pessoas presentes no tribunal. Quem se dirige a algo a alguém, preposição obrigatória. As pessoas, você tem um artigo no plural, crase obrigatório. O pai entregou àquele advogado. Quem entrega algo a alguém, o verbo entregar pede preposição a. O aquele, apesar de ser masculino, apresenta o a, que é o som para fazer a fusão com o artigo a, e ali ele aceita, é um pronome que aceita a forma, né, de se fundir a preposição a no seu corpo. Então, o pronome aquele, aquela e aquilo,
aquele, aquela e aquilo, eles já estão preparados para aceitar o sinal grave indicativo de crase, desde que o verbo ou nome peça a preposição a. Perfeito, então. D. Irei à minha sala para buscar o projeto de consultoria. Quem vai, vai a. Só que o minha, o verbo pede preposição obrigatória, só que o minha traz ali como forma facultativa o emprego do artigo, porque já existe o minha para determinar a sala, então não seria necessário. O minha, que é um determinante de sala, ainda pediu o artigo para determinar. Então, nesse caso aqui, é a crase facultativa que nós estamos buscando. Então, questão 28, desde o dado. Questão 23. Regência nominal é a relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por esse nome. Indica a alternativa que apresenta a regência nominal incorreta. Letra A. Os arquivos do convênio não estão acessíveis à consultoria. O que está acessível a algo, a alguém? Consultoria feminina, crase obrigatória. O interrogado mostrou-se insensível pelas perguntas feitas. Quem se mostra insensível a algo. Então, mostrou-se insensível às perguntas feitas e com acento grave indicativo de crase. Não seria pelas, seria as com crase, né? Com sinal grave indicativo de crase. Essa opção é errônea. Então, questão 23, beijo bola. Letra C. O aluno é residente na Avenida Afonso Pena, ou seja, morador, né? Certa. D. Devo obediência aos meus pais. Né? A palavra obediência, se você deve obediência a algo ou a alguém. Aos pais, teria ali, né? Não tem palavra feminina para ver o sinal grave indicativo de crase, mas seria a junção do artigo o, no plural os, com a preposição da palavra obediência. Então, você teria ali uma regência correta. Então, a única opção em que a regência nominal foi estabelecida de forma equivocada foi a letra B de bola. Questão 24. São múltiplas as possibilidades de combinar e relacionar as orações num período composto em função do efeito de sentido pretendido para aquele enunciado. No período, a tempestade foi tão intensa que, em poucos minutos, a cidade foi completamente inundada. A relação estabelecida é de... Nós conversamos no nosso curso de exercício. Eu disse a vocês que o T de tatu, quando pede o que... automaticamente o que você tem ali é causa, naquela parte que vem inserido o T de tatu, e consequência naquela parte em que foi ali inserido o quê? A unidade que. Então, olha, tão que, tal que, tamanha que, sua sorte era tamanha que ganhou o jogo, sua sorte era tamanha, é a causa, é o motivador dele ter ganhado o jogo. Então, automaticamente, você tem o T de tatu puxando o que? Que o é. A parte que vem com que o é a consequência. Claro que não tem nada a ver com tanto quanto. Tanto quanto é comparação. Seria o T de tatu, mas não seria o que o é. Tem que ser o T de tatu puxando o que o é. Tal que, tamanha que, tanto que. Aí você tem causa com consequência. De imediato. E ainda disse a vocês que são relações que não mudam de representação. Elas nascem assim, se consolidam assim e não mudam de vigor. Então, questão 24, seja casa. Questão 25. As formas nominais dos verbos podem desempenhar diferentes funções. Formar locuções adverbiais, tempos compostos, orações reduzidas, além de funções típicas do substantivo, adjetivo e advérbio. O período em que ocorreu o uso incorreto das formas nominais é... Letra A. Terminada a aula, aí qual que seria a forma nominal aqui? Terminada, que é o particípio. Terminada a aula, não houve incorreção, porque terminada combinou com aula. Se fosse, por exemplo, período, seria terminado o período. Então, letra A, perfeita. Terminada a aula, vamos conversar com a diretoria. Perfeita. B. Os participantes do congresso estavam aguardando, qual foi a forma nominal? Gerúndio. A apresentação do palestrante principal. Não há problema aqui. Não houve emprego do gerúndio em processo de gerundismo, né? Ele veio estabelecido ali de forma correta. Então, perfeita. C. O interrogado havia trago. Não, o interrogado havia trazido com o verbo ter e haver. A forma nominal usada é o particípio regular. Então, ó, havia pagado, havia acendido, não é havia pago, havia trago, é havia trazido, havia acendido, havia pagado. Então, com o verbo ter e o verbo haver, que são
verbos que vão construir a forma composta do verbo conjugado, vão construir as relações compostas da conjugação, com o verbo ter e com o verbo haver, você emprega o particípio regular. Se o verbo tem mais de um particípio, é o regular que se aplica ao verbo ter e o haver. Então, por exemplo, existe o particípio aceso e o acendido. Mas se eu for usar o verbo ter, eu vou falar ter acendido, havia acendido, ok? Foi aceso. Observaram a diferença? Com o verbo ter e com o verbo haver, você aplica o particípio regular. Com os demais verbos, você aplica o particípio irregular. Se o verbo tem apenas um particípio, ele fica ali à mercê de qualquer tipo de emprego. Não é igual cantado, só tem o cantado. Então, foi cantado, havia cantado. Mas quando o verbo estabelece duas formas distintas de particípio, quando é um verbo abundante, considerado abundante, você reserva o particípio regular para os verbos ter e haver e as outras formas de particípio para os demais verbos, tá? Então, a única forma aqui inadequada é a letra C, que tinha que ser assim. O interrogado havia trazido toda a documentação tal, tá? Então, a letra C é errônea. D, o evento foi idealizado. Perfeito. Então, 25, questão C. Aí, para ensejar a última questão da prova, a banca ainda trouxe um texto. E pediu assim, ó. Trouxe um texto, colocou um trechinho, só para embasar a questão, e falou assim, ó. O conhecimento sobre a classificação das orações de um período composto pode ampliar o panorama de compreensão das redes argumentativas propostas nos textos, sejam profissionais ou não. Analise o período. Não se pode aceitar que a igualdade seja apenas formal, mas sim efetiva e indispensável. Qual que é a finalidade de você empregar o mais sim? O mais sim traz uma informação oposta daquela que você trouxe. Não uma informação de contradição no sentido negativo, mas sim uma informação contrária que você trouxe. Você mostra, por exemplo, um aspecto negativo e à frente você traz, dentro dessa conjuntura toda de aspecto negativo, você traz um aspecto positivo. Então aqui o mais sim traz relações que se opõem, relações opostas. Esse é o valor do mais sim. Aí a banca perguntou aqui. Sobre o papel da conjunção mas, no período acima, é correto afirmar. Letra A, imprime uma relação de proporcionalidade, mas sim não vai imprimir relação de proporcionalidade, ela não tem viés de proporção. B, conclui, articulando causa e consequência, não é papel do mais sim trabalhar essas relações de causa e consequência. C, compara a relação temporal da Lei Maria da Penha, não é para estabelecer relação temporal. D, acrescenta uma argumentação contrária em relação à primeira oração. Uma argumentação contrária, ou seja, ela traz aqui uma natureza adversativa, ok? Não é uma natureza contraditória, não é contraditória. Se viesse escrito aqui contraditória, aí nós teríamos um erro, porque contraditória é quando você fala e nega. Não é falar e negar, mas sim trazer ali, naquele contexto, um vínculo oposto daquilo que foi apresentado, ok? Então, questão 26, você tem aqui a letra B como a resposta, a letra D de dado como a resposta correta. Aquela que diz assim, ó, acrescenta uma argumentação contrária em relação à primeira oração. Então, questão 26, letra D de dado. Como eu disse a vocês, na minha percepção, não existe vigor para entrarmos com algum tipo de recurso em nenhuma relação, em nenhuma questão que foi proposta aqui pela banca. Caso o aluno se sinta lesado, ele fique à vontade em tentar entrar com recurso, ok? Espero ter ajudado vocês. A minha orientação aqui foi uma orientação de mostrar a vocês o porquê que a banca estabeleceu cada uma das questões por meio dos gabaritos que foram apresentados e por meio dessa orientação ainda reforçar o perfil da banca FUMARC. Desejo a vocês sucesso, um beijo carinhoso, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.